ler um trecho do livro Apocalipse, capítulo 21. Vi, então, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Graças a Deus. É um trecho interessante de Apocalipse, principalmente para nós espíritas, que entendemos que está chegando, né, esse tempo em que as dores, essas dificuldades, esse tumulto mental que nós temos vivido, ele está passando. Nós estamos alcançando um estágio espiritual em que nós viveremos essa plenitude da nossa consciência, desse ser amoroso, desse ser empático, desse ser que está com o outro para contribuir para a sua melhora. Não para chorar as mágoas, ainda que elas existam, mas mais para comemorar as vitórias espirituais do que viver essas dificuldades em si. E hoje eu vou falar um pouquinho dos desafios que nós encontramos para essa evolução, os desafios para se evoluir. Como médiuns, nós sentimos médiuns ostensivos, médiuns aflorados, que necessitam desenvolver sua mediunidade, porque todos são médiuns. Então, nós encontramos algumas dificuldades como a modificação mental. Acho que todo mundo concorda comigo que 2019 foi um ano muito louco. Eu acho que eu diria essa palavra, louco, inconstante. Um dia você estava feliz, no outro você acordava triste. E o que é isso? 2019 trouxe para a gente uma certeza de que uma coisa tinha que mudar dentro de nós. Que nós tínhamos que mudar. Que nós não poderíamos mais viver nas acomodações mentais, físicas, espirituais a quais nós estávamos vivendo. Que dá para ser melhor, apesar das dificuldades. Esse ano de 2019 nos mostrou que nós não temos certeza de nada. A única certeza é a espiritualidade superior. E que é nela que nós temos que nos guiar para conduzir os nossos dias. Então, essa modificação mental fica como? E nos adequarmos a essa realidade. Entender que é necessário, às vezes, passar por uma grande dificuldade, uma mudança, que, às vezes, naquele momento, nós estamos enxergando como uma coisa ruim, mas que é uma coisa que vai trazer para nós, além do aprendizado, novas conquistas, novos caminhos, novas pessoas. Então, 2020, eu já me percebo assim, acredito que algumas pessoas já têm se percebido. Parece que a gente fez os 18 anos de novo e amadureceu, e agora nós somos adultos e temos a responsabilidade da nossa vida. Então, 2020 representa energeticamente muito isso. Nós temos autonomia da nossa vida espiritual, e ela depende de nós mesmos. Das nossas mudanças de postura, da nossa força de vontade, do nosso querer ser melhor. Então, o que a gente fala espiritualmente disso? Essa autonomia espiritual, né? Saber que você que rege a sua vida espiritual e que os mentores sempre estiveram ali o tempo inteiro. Todos nós passamos por alguns momentos de tristeza e de rebeldia. E esses dias o mentor falou comigo, eu estava muito triste, né? Apreensiva com algumas situações da minha vida, e o mentor falou comigo, olha, você tem todo o direito de se revoltar com a espiritualidade. Pode ficar bravo, você pode ficar triste, mas você não tem o direito nunca de pensar que a espiritualidade não está do seu lado, ainda que você não sinta ela. Os mentores estão ali o tempo inteiro, te resguardando,
esperando uma única oportunidade para ter um acesso a você e mostrar que eles estão ali. Mas eles não te abandonam nunca. Você, que pela sua condição mental daquele instante, não dá a eles a abertura de te ajudarem, de se manifestarem, para te socorrer naquele instante. Então, foi um puxão de orelha, né? Nós, médios, depois que saímos da condição de paciente, nós não escutamos só as coisas boas, não. Tem uns puxõezinhos de orelha que é necessário. São as críticas construtivas que nos fazem crescer e sair dessa condição de vítima, de achar que, nossa, eu sou médium, minha vida vai ser sofrer. Não, é longe disso, é diferente disso. A mediunidade é muito bonita, se bem trabalhada, se bem vivida. Os mentores nos oportunizam coisas maravilhosas. Posso falar por mim, que já tive grandiosas provas da espiritualidade na minha vida. Seja por uma mensagem, seja por um momento de dificuldade que eu acordava pensando, meu Deus, eu tenho que resolver uma coisa de tarde, o que eu vou fazer? E aí a coisa se resolve e você nem sabe como isso aconteceu. Isso não é nada mais do que a espiritualidade agindo na vida da gente, mas porque nós nos permitimos que ela agisse. Então, essa modificação mental entra muito nisso, fazer essa comunhão com a espiritualidade e viver esse ser aceitando que, por que é tão difícil, né, essa vida encarnada? Porque nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais. Então, nós não estamos na nossa verdadeira essência, é estranho, é dificultoso, é triste, é cansativo. E o corpo reflete tudo isso. Com essas modificações energéticas que se fizeram recentemente, eu acredito que todo mundo sentiu esse cansaço de uma forma mais intensa, a mente puxar um pouquinho mais, uma angústia, uma ira que não se sabe de onde começou, mas é o que? A espiritualidade mostrando que tem coisas a serem modificadas, que tem dentro de você ainda sentimentos que você não conseguiu tirar, e te dando a oportunidade de trabalhar esses sentimentos, sem culpa, porque todo mundo passou por esse processo, mas com consciência de que, se hoje eu ainda apresento em mim essa tristeza, essa raiva, o que eu posso fazer hoje para tirar esse sentimento de dentro de mim? Como eu posso modificar isso? O que o meu mentor vai fazer? O que o meu mentor tem me orientado para mim fazer isso? Porque os nossos mentores estão nos intuindo a todo instante, doutrinadores e médios de incorporação. Nós somos intuídos. Quando você está na sua casa, que você sente aquele... fazer uma prece, é o seu mentor te intuindo que você necessita fazer alguma coisa. Mas que não esperemos só esse momento de intuição, que nós temos que ser mais proativos, agir mais por conta e correr atrás dessa busca espiritual. Então, o desafio para se evoluir, ele começa quando você não aceita essa condição. Aí torna-se um desafio. Mas nós temos todos os instrumentos para seguir como seres vitoriosos, que já somos. Se estamos aqui hoje encarnados e desencarnados, somos seres vitoriosos. Algum merecimento nós temos. E é em virtude desse merecimento que a espiritualidade nos traz aqui hoje, para refletir um pouco. O que ainda dá para fazer? O que ainda tem na minha mente que me incomoda? Que é comum perdermos também a paciência com nós mesmos, de estar repetindo os mesmos erros. Então, vamos eliminar um por um. Quando eu falo um por um, não tenta focar em tudo, não, que bate o desespero, a gente se desvirtua e não consegue fazer nada. Então, você vai focando em um por um. Se eu sou muito impaciente, então eu vou trabalhar a minha impaciência em virtude de quê? Que energia que está me trazendo essa impaciência? Então, vou trabalhar junto com a espiritualidade para modificar esse quadro. Vou ser mais tolerante. Com essa tolerância a mais, eu vou passar a ser mais amoroso. Então,
uma modificação leva a outra, porque você deu um início para que aquilo acontecesse. Outra coisa importante para esses desafios, as quebras de paradigmas. Tem que sair do que você está hoje. Se você continuar vivendo a sua vida da mesma forma, física e espiritual, não vão haver mudanças. Sua vida só muda quando você muda. Então, para que nós alcancemos isso, tem que ter essa mudança dentro de nós. Primeiro, dentro de nós. Eu costumo fazer, para mim, uma coisa que eu acho muito interessante. Quando eu estou muito estagnada, que eu estou tentando mudar e não consigo, eu mudo o móvel de lugar. Porque na minha cabeça, eu crio um comando de que alguma coisa tem que ser mudada. E isso me ajuda muito. Começou no físico, é uma coisa boba, mas mexeu com o meu campo espiritual. Então, nós temos o corpo físico para nos auxiliar no espiritual. Que façamos as pequenas coisas no campo físico, porque elas vão nos auxiliar nesse plano espiritual. Você mudou um móvel, mas você sente que você pode mudar o mundo ao seu redor, com as suas atitudes. Então, a essência do pensamento é essa, modificação. Unificação energética superior. Nós, pela condição de seres encarnados, tendemos a vibrar numa frequência mais baixa. Pelo meio, né? Pelas situações de injustiça, pelas situações de desigualdade. E essa unificação energética superior, ela vai vir nesse sentimento de estar assim agora, mas estar modificando para uma condição melhor. E entender que as dificuldades do outro, por mais que eu queira ajudar, elas dependem muito mais dele do que de nós mesmos. Não que com essa desculpa nós não vamos ajudar ninguém, tá, gente? Mas não interferir no livre-arbítrio do outro. Não interferir no karma do outro. Eu falo por mim, o meu já está bem a continha, assim, para mim ficar buscando outras coisas. Então, se unificar com a espiritualidade superior, porque as dificuldades que cada um enfrenta servem de aprendizado para eles também. Então, o que nós emanamos ao outro na dificuldade dele? O amor, a energia da compreensão, o pedido de lucidez espiritual para que ele passe aquele processo da melhor maneira possível, para que ele extraia daquele processo grandes aprendizados. E assim com nós mesmos, devemos ter esse amor por nós. E não, quando passar pela dificuldade, se questionar o que eu fiz para merecer. Esquece isso, a gente já não está mais nesse momento de ficar procurando os porquês, e sim trabalhar nas respostas para a vida física e espiritual. Bom, utilizar o conhecimento para o bem. É uma era de grandes conhecimentos, de muito acesso à informação. Tudo que eu preciso, ou praticamente tudo que eu preciso, eu vou encontrar no Google. Então, por que nós evoluímos tanto? E por que nem sempre isso é utilizado para o bem? Bom, a evolução se deu diante de uma necessidade de dar ao homem mais tempo em dedicar a sua vida espiritual. A evolução, ela não vem somente para trazer luxos e confortos. Então, hoje, se nós quisermos, nós temos mais acesso à espiritualidade, ao seu conteúdo, ao seu conhecimento. E esse era o verdadeiro propósito da espiritualidade. Só que muitas pessoas desvirtuam isso e utilizam de uma forma equivocada, disseminam intrigas, fofocas, divulgam conteúdos inadequados, não sei se seria essa palavra, mas vamos utilizar ela. Então, vamos utilizar o meio para algo mais produtivo, utilizar desse conhecimento para o bem. Divulga uma palestra. Você quer divulgar uma coisa engraçada? Divulga uma palestra também. Divulga um livro bacana. Divulga o conhecimento, uma coisa que você aprendeu. Espalha as coisas boas que você tem também para as outras pessoas. Então, esses meios servem também para isso. E nós não temos que ter vergonha de ser quem nós somos. Jamais.
de sermos espíritas, de acreditar num Deus que ama seus filhos, independente da condição que cada um desses filhos esteja. É aquela coisa de, né, bater no peito e falar: eu amo a espiritualidade por tudo que ela é em minha vida, por tudo que ela representa e por tudo que eu sou por ela. Ser quem nós somos é uma coisa muito importante para vencer e evoluir nessa nova caminhada. Bom, e para finalizar, porque eu não vou falar muito hoje, aceitar a espiritualidade como a nossa real família. A condição de encarnados, isso todo mundo que vem aqui fala, é uma condição transitória. Então, a nossa real família é a família espiritual. Eu posso estar aqui hoje convivendo com pessoas que no campo espiritual são irmãos, espíritos afins. E eu posso dizer com toda certeza, eu reconheço na energia de cada um deles quem são meus espíritos afins. Aquela pessoa que você, seu campo mental, sua energia positiva, ela aflora só de ver aquela pessoa. E você se ilumina, porque você encontrou ali uma pessoa que vem a encarnações e encarnações do seu lado, lutando, batalhando para ser um ser melhor, junto com você. Essa é a nossa real família. A nossa família física, ela vem para nós para que nós aprendemos a amar, a construir agora com amor alguns laços que nós destruímos pela intolerância, pela arrogância, pelo orgulho. E ela tem que ser olhada assim, com muito carinho, com muito amor. Mas vai além disso. E os nossos parentes físicos podem sim ser a nossa família espiritual, não necessariamente. Mas que tenhamos essa mente aberta de que, se nós prestamos a caridade aqui hoje, se nós manipulamos energias, temos atividades espirituais, é porque nós estamos ajudando a nossa família a crescer, a ser melhor. Então, quando você pensar em não participar de uma atividade espiritual, quando você pensar, eu estou cansado demais, você pensa naquele ente que você está deixando de ajudar. Porque quando a gente tem um parente que a gente gosta muito, a gente não quer que ele passe por dificuldades. A gente está preocupado com ele. Então, é esse pensamento espiritual que nós temos que ter. Dentro e fora da casa espírita, nós não somos médios só aqui dentro. Bom, falei um pouquinho demais. Gostaria de agradecer a vocês que acompanham os nossos conteúdos, que acompanham as palestras, que assistem depois, que compartilham com outras pessoas. Eu gosto de ver muito à frente. Hoje, eu acompanho palestras que foram dadas em 2010, 2011, e eu vejo ainda o quanto esse conteúdo é atual. Então, vamos divulgando não só as palestras aqui da casa, todo o conteúdo que acrescenta no ser, que nós possamos divulgar. Agradeço a vocês pela paciência e o carinho.